Bom dia a todos vocês. Bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. É uma alegria a gente poder estar se reunindo nesses momentos de reflexão, nesses momentos de conexão com o Pai, né? Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações numa respiração profunda e gostosa, sentindo a presença de Deus em cada lugar do nosso corpo, da nossa casa, nos sentindo imersos em Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pela sua presença constante em nossa vida. Obrigada por tudo e por todos que o Senhor coloca em nosso caminho para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso consolo. Obrigada, Pai, por estarmos em segurança aqui na nossa casa, envolvidos e amparados por esses irmãos de luz que nos assistem nesses evangelhos. Que a gente possa aproveitar, Senhor, esse momento de recolhimento para nos aproximarmos de Ti. E o Senhor nos recebe de braços abertos. Humildemente, convidamos Jesus para participar do nosso Evangelho. Jesus, abrimos as portas da nossa casa, da nossa vida, para que você entre e fique conosco, como sempre fez, com esse carinho e com tantos afazeres. O Senhor está aqui junto conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada por permitir esses irmãos de luz, essa espiritualidade amiga que prepara o ambiente desse evangelho desde os primeiros momentos do dia, nos envolvendo, nos abençoando, nos intuindo. Te agradecemos, irmãos, pelo carinho com que vocês fazem o nosso evangelho. Essa movimentação de amor dentro da nossa casa e dentro do nosso coração. Obrigada. Pedimos que esse evangelho possa envolver os nossos entes queridos que moram conosco, mas que não participam do evangelho. E que se estenda à casa de cada familiar, para que também os seus lares possam ser envolvidos com amor, com harmonia, com saúde, com paz. Nos abrimos para suas doces intuições, para que a gente possa tirar o melhor aprendizado da leitura desse evangelho e ter coragem de aplicá-los em nossa vida, Senhor. Te pedimos nesse momento sabedoria para entender as suas palavras, coragem e vontade para poder aplicá-las. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença, Senhor, para iniciar o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Continuando nas notas históricas, nós falamos dos fariseus no último Evangelho. E agora a gente vai falar dos escribas, que também é um termo que a gente escuta demais falar no Evangelho, né? Então, escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos encarregados, gerenciadores dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés
e a interpretavam para o povo. Eles tinham ideias comuns com os fariseus, com os quais compartilhavam os mesmos princípios e a antipatia contra os inovadores. Eis porque Jesus os coloca na mesma reprovação. Era mais um cargo de poder, né? Então, escribas era mais um cargo de poder dentro daquela sociedade, moralmente tão endurecida, um povo que naquela época se voltou demais para o mundo material e se utilizava do nome de Deus para dominar as pessoas, né? Para dominar essa sociedade, não só para enriquecer, mas ter esse domínio psicológico sobre aquele povo. E Jesus sempre reprovou muito isso. A gente falou na questão dos fariseus, a questão do se aproveitar, né? Tirar proveito. Da gente tomar cuidado, quantas vezes a gente não utiliza do pequeno poder que nos foi dado, não importa se o nosso papel dentro de um lar, o papel de um pai, de uma mãe, não importa se é um papel, um cargo na nossa profissão, um cargo na nossa instituição religiosa. A gente tem que tomar muito cuidado com o poder. O poder, ele é um grande teste, né? E na verdade, eu acho que o poder, ele não é um grande teste, ele é um grande revelador, né? Não importa que tipo de poder, se seja um poder de influência, se seja um poder financeiro, o poder, ele é um grande revelador, porque ele simplesmente revela aquilo que nós somos, que tantas vezes por falta do poder a gente precisa esconder por determinado tempo, né? Então, a gente escuta muito falar que ele é um intensificador. Se você é uma pessoa boa, o poder intensifica a sua vontade de poder, porque ele te dá mais poder de ação, né? E se você é uma pessoa ruim, você fica uma pessoa pior, porque ele também intensifica o seu poder de ação. E naquela sociedade a gente percebe que muitas pessoas se revelavam de uma maneira muito negativa, né? E não é à toa que Jesus veio naquela época, que precisava de uma reforma moral intensa na sociedade, que Jesus veio mostrar, e veio mostrar sendo, né? Não é mostrar falando, porque essa foi a grande diferença. Os fariseus, que eram os grandes da época nessa parte religiosa, eles mostravam, eles ensinavam falando, porque sendo, a gente sabe que eles não eram, né? Eram pessoas secas por dentro, né? Secas. Então, quando Jesus amaldiçoa a figueira, linda e frondosa, e depois a figueira seca, não foi Jesus que secou a figueira. Ele simplesmente fez com que a figueira mostrasse o que ela realmente era. Então, muitas vezes o poder mostra o que cada pessoa é. Às vezes a gente vê uma pessoa incrível e de repente, quando se revela, a gente percebe que é seca, seca de bons frutos, né? Boas ações, boas influências, que eleva o próximo e não que humilha o próximo. E quantas vezes nos nossos papéis de poder, mesmo que pequenos, a gente faz isso com humilhação, né? A gente proporciona humilhação com um olhar de desprezo, achando que a gente é melhor. Só estamos em papéis diferentes. Papéis diferentes. E cada um tem o seu papel e cada um é fundamental.
Deus trata cada, vamos dizer assim, personagem, né? Desse grande palco que é a vida, né? Desse grande, não é teatro, desse show que é a vida. Cada um tem o seu papel e Deus trata cada personagem com a mesma importância. Porque ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. Exatamente o momento que eu proporciono alguma coisa, me é devolvida outra coisa. Por isso que a gente precisa de personagens tão diferentes. Mas somos todos iguais. Diante do Pai, quando a gente tira o nosso traje, a nossa fantasia, quando a gente tira a nossa cor de pele, quando a gente tira o nome de uma família, quando a gente tira a riqueza que deve estar guardada ou em bens, quando a gente tira toda essa roupagem, o que sobra diante do Senhor é o nosso caráter, é o que a gente é. E Deus vai te perguntar, como na parábola dos talentos: o que você fez, meu filho, com os talentos que eu te dei? Multiplicou? Ou enterrou? Ou humilhou? Diminuiu? Ofendeu? E às vezes por coisas tão bobas, né? Tão pequenas. Eu faço um trabalho com moradores de rua e é impressionante. Quando a gente se coloca igual diante deles, a riqueza que eles têm para oferecer é uma honra. É uma honra, é uma riqueza. É impressionante como em tantas ações a assistida fui eu. Quantas e quantas a assistida fui eu. Deu parar em reflexão o dia inteiro e falar: nossa, hoje Deus usou aquela pessoa. Eu precisava encontrar com ele. Não era ele que precisava encontrar comigo. Eu precisava. E cada pessoa guarda uma riqueza incrível. Incrível. Uma sabedoria profunda. Às vezes a gente encontra uma pessoa simples, analfabeta, com uma sabedoria, mas uma sabedoria que você fala: nossa. E muitos perdem essa riqueza de experiência porque o poder cegou. Qualquer tipo de poder. Cegou. Porque se acha melhor. O orgulho. E Jesus ensina tanto pra gente que o orgulho só diminui a gente. O mais humilde. Ninguém lembra dos ensinamentos dos fariseus. Ninguém lembra dos ensinamentos dos escribas. Ninguém lembra de nenhuma fala deles. E é incrível que o mais humilde que já pisou nessa terra, o mais humilde de todos, que se misturava entre os doentes, entre os caídos, entre os corrompidos, entre as prostitutas, andava com pescador, era filho de carpinteiro, nasceu na manjedoura, o mais humilde de todos. Foi o maior entre todos nós. E ainda é. Até hoje. Ainda é. Entende?
Quando a gente entender que o poder e a grandeza está na humildade, aí sim, vinde a nós o vosso reino. Vinde a nós o vosso reino. Aí sim a gente vai conseguir viver o reino de Deus aqui na Terra. Ainda não é para essa encarnação, né? Mas o planeta está em transformação. Vai ser. Vai ser. E quando a gente entender o poder da humildade, a gente vai começar a entender um pouco melhor os ensinamentos de Jesus. A gente vai compreender um pouco melhor que o mais humilde foi o mais ousado, foi o mais forte, o mais poderoso. E é o que mais ama. Esse amor profundo que a gente não faz a menor ideia do que é. Esse amor que não se cansa. Já pensou a gente amar sem cansar? Porque, gente, o amor cansa. Cansa. Nossa, como cansa. Eu sou mãe. E tem hora que eu tô cansada. E pensar, gente, que Deus não precisa descansar da gente para repor as energias. Que Jesus não precisa descansar da gente para repor as energias. Que mesmo diante da nossa, ai meu Deus, da nossa ignorância, eles não se ofendem, eles não se afastam. É lindo isso, né? A gente precisa muito aprender a amar. A gente ainda não sabe o que é isso. Amar por amar. Só isso. Só isso. É lindo. Vamos então refletir hoje um pouquinho, nesse dia de sábado, sobre o que nós estamos fazendo com o poder que Deus nos deu, em cada lugar. Porque às vezes eu me sinto humilhado num lugar e no outro que eu tenho determinado cargo de poder, eu viro um opressor. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando eu fiz faculdade, teve trote. E é muito normal os bichos que tomaram trote no ano anterior, depois que viraram veteranos, quererem descontar o que fizeram com eles nos bichos que estão vindo. Quem fez faculdade entende do que eu estou falando. Quantas vezes a gente não está querendo descontar no outro alguma coisa que a gente sofreu, no outro que não tem nada a ver, que não tem nada a ver. Vamos refletir um pouquinho sobre isso nesse dia de hoje, né? E vamos aproveitar esse momento de recolhimento desse Covid-19 para fazer essas reformas íntimas. Sabe aquelas coisas que a gente não pensa porque dói? Sabe? Aquela coisa assim que a gente fala, ai, eu não vou pensar nisso, ai, eu não quero pensar nisso, não quero pensar, porque dói. E a gente coloca muralhas imensas em volta daqueles nossos defeitos morais que eu não quero admitir que eu tenho. Eu fiz tal coisa, não quero nem pensar nisso. Credo, dá uma angústia.
Vamos começar a quebrar essas muralhas. Porque quando eu entender que tudo que acontece em volta de mim é o convite de Deus a quebrar essas muralhas e me encarar, a gente chora, dói, a gente se envergonha, mas a gente sara. É a hora que Jesus consegue entrar na tua vida e te curar. Enquanto você colocar tanta muralha em volta, Jesus não vai ter acesso. Você não está dando acesso para Ele. A gente não dá. Então, as injustiças, a ignorância, as traições, as maledicências, os egoísmos, os orgulhos bobos. Vamos amadurecer essa nossa parte emocional. Perceber que não é o outro, que sou eu. O problema da minha vida não é o outro, o problema da minha vida sou eu. O que eu ainda permito, o que eu ainda me permito fazer, o que eu ainda permito que o outro faça. A culpa que eu ponho no outro, porque eu não quero assumir a culpa de alguma coisa. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim porque quando eu era criança me aconteceu isso. Para, você é assim. Você ainda é assim porque você quer. Porque dói ter que se mexer e sair do lugar. É mais fácil ser vítima do que levantar, erguer e falar, nossa, agora eu vou ter que fazer um esforço. A gente ainda é do jeito que a gente é, porque a gente quer, não é por causa do outro. Então a gente tem que parar de pôr culpa no outro. O outro fez? Fez. Com o poder que ele tinha, com o poder da posição, com o poder da influência, com o poder do dinheiro, com o poder de coação, com o poder de qualquer coisa. Ele fez? Fez. Mas eu vou viver nisso a vida inteira? Supera. E quantos de nós fizemos? Se perdoa. Se perdoa. Perdoa você e perdoa ao que fez. Mas se transforma, né? Vamos se transformar. Vamos nos transformar naquele ser, primeiro, que a gente pode ser. Sabe por que a gente pode? Porque Deus criou a gente para ser. Quando Deus criou a gente, Ele parou tudo que Ele estava fazendo para criar você. Tudo. Ele sabe do seu potencial, das suas capacidades, das suas habilidades que ainda podem não estar desenvolvidas, mas é isso que Ele te convida. Em cada dificuldade, Deus está te convidando a falar, meu filho, sai daí, você pode. Você é capaz, eu sei, fui eu que te fiz. Eu não ia te fazer mais ou menos. Cada dificuldade que aparece na minha vida. Então agora vamos parar um pouquinho. Cada coisa que eu estou reclamando que não está boa na minha vida, vamos traduzir o Evangelho. Cada coisa que não está boa na minha vida, cada coisa que eu estou reclamando nesse exato momento, que não está boa na minha vida, não interessa o que seja, cada uma dessas coisas que eu estou reclamando que não está boa,
É Jesus te convidando, é Deus te convidando a falar: meu filho, não é por aí. Não é por aí. E a gente está batendo cabeça no mesmo lugar. E continua não dando certo, porque não é por aí. Eu não vou fazer dar certo, porque não é por aí, meu amor, é por aqui. E, gente, não é castigo. Deus não está te castigando. Deus estaria te castigando se Ele permitisse que você corresse para o abismo. Aí Ele estaria te castigando. Mas Ele não está te castigando, Ele está falando: meu amor, não é por aí, meu filho. É por outro caminho. Isso são as dificuldades. Vamos escutar. Ai, meu Deus do céu. Como é difícil enxergar o caminho que o Senhor nos conduz. Não é difícil, não. A gente que é teimoso. Vamos, Senhor, então, vamos nesse momento, então, fechando os nossos olhos, respirando fundo, aceitando o convite que Jesus nos faz para quebrar as nossas muralhas e permitir que a gente se olhe por inteiro, do jeito que quando a gente estiver diante do Pai, não vai existir muralha que esconda a nossa fraqueza moral ainda. Então, Senhor, te pedimos que a gente possa ter essa coragem para olhar para nós e a força de poder ajustar o caminho, a força de poder tirar o papel de vítima de tantas coisas e agir. É isso que te pedimos nesse Evangelho. Te pedimos que qualquer poder que o Senhor nos dê, de qualquer forma, que a gente possa usá-lo para engrandecer ao nosso próximo, ao nosso irmão, e nunca para oprimi-lo, para humilhá-lo. Ah, Jesus, tantos exemplos que o Senhor nos deu, tantos exemplos. E a gente ainda tem dificuldade de enxergar que é simples. É simples. E o que pedimos nesse momento que vibramos é esse autoconhecimento, esse olhar para dentro de nós. É o que vibramos para cada um dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, do planeta Terra e espalhados por todo o universo infinito, Senhor, aonde você tiver um filho, aonde nós tivermos um irmão, que esse amor, esse convite de olhar para dentro possa chegar. Tomada de consciência. É isso que vibramos. Vibramos a tomada de consciência. Para nós e para todos. E nesse ambiente de amor e de luz e de uma profunda reflexão, nós pedimos: Jesus, cure a nossa casa, cure nossos relacionamentos familiares, cure nossa saúde, saúde física, emocional, mental. Para que no dia que a gente chegar diante do Senhor, a gente possa se apresentar
sem essa roupagem, sem enganações. E a gente poder olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu fiz o meu melhor. Ainda não é o melhor que eu posso fazer, mas nesse momento, com o conhecimento que eu tenho, com a consciência que eu tenho, eu fiz o meu melhor. E nesse momento, Deus vai nos convidar para ceiar com Ele. Obrigada. Obrigada a esses irmãos de luz que com tanto carinho fazem o nosso Evangelho, nos protegem, nos inspiram, nos intuem, limpando a nossa casa, a energia, fluidificando as águas. Obrigada, meus irmãos, por tanto carinho e por tanta dedicação ao nosso Evangelho no lar. Que o nosso sábado seja um sábado abençoado, seja um sábado de profunda introspecção. E assim, agradecidos que estamos, Senhor, profundamente gratos, nós pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, e a gente se encontra no próximo Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Tchau.